Gramofone. Muito bem, boa noite, gente. Começando aqui a última sessão nossa das entrevistas dessas atividades da disciplina de História Contemporânea, né? Hoje a gente tem a presença aqui da professora Nayara Kraszewski, né, que vem aqui fazer a contribuição dela. E antes de apresentá-la, dar boa noite aqui a ela. Obrigado, professora, pela presença, né? E a gente começa aqui para fazer nosso bate-papo hoje sobre Revolução Francesa, né? Prof, eu sei que é bem difícil, sim, principalmente para a história, né, fazer determinações em questões de datas, né? Mas acho que a Revolução Francesa, dentre os temas que a gente tem estudado, acho que pode ser a mais tranquila, assim, para tentar definir o que foi, em poucas palavras, assim, o que foi a Revolução Francesa, né? Talvez conceituar, não sei se isso seria possível, né, em poucas palavras. Como é que a prof contaria o que foi a Revolução Francesa? Bom, primeiramente, muito obrigada, Amaury, obrigada, turma, por me receberem. Para mim é um prazer falar de Revolução Francesa. Eu diria que, como professora de História Contemporânea, a Revolução Francesa é uma das minhas preferidas. Eu não sei se é tão fácil falar em poucas palavras sobre o que é a Revolução Francesa. Acho que para os historiadores nada é muito fácil falar em poucas palavras. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar a Revolução Francesa. Eu gosto sempre de começar a pensar a Revolução Francesa não enquanto um processo monolítico, né? A gente às vezes tem uma imagem de que ela começa no 14 de julho de 1789, termina em 1799 com a ascensão do Napoleão, e ela é a ascensão da burguesia, né? Mais ou menos esse é o padrão narrativo que a gente geralmente observa nas análises sobre a Revolução Francesa, mas eu gosto muito de desconstruir essa ideia, né? Para pensar, claro, a questão da temporalidade é essa mesma, né? A gente não tem muito como sair desses marcos temporais, dessa década revolucionária, mas ao invés de pensar a Revolução Francesa como esse processo unitário, né, que começa com a queda da Bastilha e vai terminar com Napoleão e a ascensão da burguesia, eu gosto de pensar na Revolução Francesa como um processo revolucionário, né? O que isso quer dizer? Parece uma mera troca de palavras, né? Mas é a gente pensar esse processo de uma década, ou seja, pensando no tempo histórico ele é curto, né? Mas pensando nas vidas humanas ele é um processo relativamente longo, né? Só pensar nas nossas vidas, o tanto de coisa que a gente faz em 10 anos, e que tem esse envolvimento, né, de disputas, de sonhos destruídos, né, de conquistas que são conquistadas, mas que são derrotadas, né? Então eu gosto muito de pensar nessa Revolução Francesa como um processo heterogêneo que envolve diversos interesses e diversas partes da população francesa, né? Bom, dito isso, né, para tentar partir daí para a gente pensar o que foi a Revolução Francesa, pensar então nesse processo revolucionário que de alguma forma fecha o século XVIII e abre o século XIX, né, é essencial para a gente pensar especialmente a partir de termos políticos, né, ou seja, a gente vai ter um novo modo de se pensar a política, uma nova linguagem política, né, quais são os fundamentos filosóficos, quais são os fundamentos teóricos deste poder, né? Ou seja, a gente está pensando numa passagem, numa ruptura entre um poder antes entendido hegemonicamente como um poder absoluto, de origem divina ou de origem dinástica, para um processo que vai colocar na ordem do dia o poder entendido enquanto legitimidade de uma nação, né? Ou seja, a gente vai ter aí o nascimento da figura do cidadão, o nascimento da própria figura da nação francesa, no caso, né? Mas claro que também a gente vai poder pensar em outras. Então, esse processo de ruptura política, né, na linguagem política, é algo definidor da Revolução Francesa, né? Muito mais do que a questão de classe, inclusive, né? Claro que a gente tem uma alteração aí de domínio de classe importante, mas a questão política ela está no cerne dessa revolução, e derivado disso, né,
né? Então, essa é uma segunda perspectiva de definição, que é o aspecto cultural mesmo, né? Essa ideia tanto de uma cultura política, né? Ou seja, como que essas pessoas, agora entendidas como cidadãos, como partícipes desse processo, elas estão inseridas, ou elas podem estar inseridas, né? Porque, claro, a revolução, ela não muda o mundo também de um dia para o outro, né? Mas como elas podem estar inseridas no processo de tomada de decisões, né? Então, a Revolução Francesa, ela tem, de forma muito, assim, tentando um esforço, né, de abrangência, essa definição, né? Um processo revolucionário heterogêneo que envolve diversos atores, diversos interesses e que tem como cerne fundamental questões de rupturas de estruturas políticas, né? Seja desde uma perspectiva teórica do fundamento desse poder, seja a partir de uma questão de quem detém esse poder, né? Então, eu começaria pensando nesses caminhos. Maravilha, prof. Tem até uma indicação do professor Tiago, inclusive, do Michel Vauvel, né? Naquela obra bem pequenininha, assim, entre aspas, né? Que é a Revolução Francesa contada à minha neta. E ele ali nessa obra ele diferencia bastante dois termos, que é revolta e revolução. Como no sentido de que a revolta é um movimento, né? Talvez espontâneo às vezes, né? E a revolução ela tem a ver com a ideia de transformação, né? Que é mais ou menos isso que a prof está, acho que talvez tentando introduzir nessa história. E eu sempre coloquei para ele assim, que a gente, quando vai lidar com a história, a gente não pode realmente determinar fatores, né? A gente tem sempre que falar sobre questões de contexto. A gente sempre está vivendo um contexto de transição de uma situação para outra. E aí, tendo essa ideia, né, de contexto, eu gostaria que a prof tentasse também, de novo, num esforço muito grande, falar um pouquinho desse contexto da época antes do movimento da Revolução Francesa, né? Como é que se situava a questão da sociedade, a prof já falou a questão do cidadão, né, do participe, né? Também a questão econômica e principalmente política, né? Porque eu acredito que é a política que vai meio que encabeçar os grandes movimentos ali, né? Embora eu sempre friso para eles que eu gosto muito dessa questão social, né? Porque os fatos sempre ocorrem ali no meio das pessoas, né? São as pessoas que acabam não só sofrendo, mas articulando também esses movimentos, né? O que a prof poderia comentar, assim, sobre esse contexto antes do movimento da Revolução? Bom, claro, né? Então, para a gente entender qualquer processo revolucionário, né, especialmente essa questão que eu estou falando dessa heterogeneidade, é impossível a gente entender qualquer processo histórico sem recorrer a algumas décadas e mesmo até, às vezes, né, alguns séculos anteriores, né? Apesar da Revolução Francesa ser, evidentemente, um processo de transformação dessa sociedade francesa, a gente gosta sempre de pensar a partir dessa cabeça dos historiadores que, na verdade, tudo é transformação, né? Acho que se você parasse uma pessoa a cada ano que a humanidade viveu e falasse, você está vivendo num momento estático ou de transformação, todo mundo te responderia que é um momento de transformação, né? Então, um pouco o nosso objetivo é perceber como que isso está sendo, né, elaborado aí pelas pessoas do próprio contexto e, claro, também pelas pessoas que vêm depois, né? Mas pensar, então, esse contexto anterior ao processo revolucionário, ele é não só importante, como ele é essencial, né? Não tem como a gente explicar o porquê acontece esse processo revolucionário, que, para puxar, né, o que o professor Amaury comentou, essas distinções entre revoltas e revoluções, né? Não há revoluções, ou dificilmente há revoluções sem revoltas, né? E acho que essa distinção que o Vauvel faz, ela é bastante importante para a gente entender, mas não tem como a gente pensar o início do processo revolucionário francês, especialmente aqui a queda da Bastilha, que vai ser esse momento mais, né, enfim, espetacularizado, que todo mundo lembra, feriado na França, no 14 de julho, etc., né, sem entender o que de fato está acontecendo nessas décadas anteriores, né? Então, do ponto de vista político, o que a gente tem é uma consolidação de séculos, né? Uma consolidação aí de pelo menos 2 séculos de um modo de governo que é o que a gente vai chamar de a monarquia absolutista, né? Da monarquia
absolutista, que vai ser um governo altamente centralizado na figura do rei, né? Isso não é uma exclusividade da França, a gente vai ter diversas experiências históricas que vão ser definidas como monarquias absolutas, né? Mas a gente tem, então, esse processo de monopolização da figura real como né, aquele que decide, enfim, como soberano, né? Seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista governamental, né? Nas questões, entre aspas, mais simples, né? Esse processo de centralização do poder, ele vai ter essa consolidação por séculos. Isso não quer dizer que ele nunca vai ter sido contestado, né? Ele tem diversos tipos de percalços aí ao longo da sua existência, mas a gente pode dizer que nos, sei lá, né, os 50 anos aí que antecedem esse processo evolucionário, essa monarquia absoluta, especialmente a figura dos Bourbon, né, esse reinado lá já desde Luís XIV, Versalhes, enfim, toda essa ideia da corte, né, essa coisa bastante extravagante, né, a gente vai ter a figura da Maria Antonieta também, que vai de alguma forma trazer isso muito forte, né, mas a gente tem então nesses 50 anos que antecedem a Revolução, a gente tem algumas oscilações desse modelo de governo, né? Seja, então, debates que estão vindo de fora desse centro real, né? O poder real e toda a corte que envolve e que tem posições nesse governo, seja também da alta burguesia, né? E aqui a gente está se referindo à alta burguesia. Nesse momento, vocês, né, o Amaury estava comentando que vocês já conversaram sobre Revolução Industrial também, então nesse momento a Inglaterra já está passando por esse processo de Revolução Industrial, mas a França ela ainda não está na mesma lógica, né? Ou seja, essa alta burguesia francesa que a gente está falando para esse período, ela é muito vinculada a proprietários de terras, né? Se a gente for para os setores rurais, e grandes comerciantes, né? E aqui a gente vai abrir uma gama amplíssima, né, para pensar em comerciantes, inclusive, né, envolvidos com tráfico de escravos, diversos tipos de transações econômicas, né? Então, e essa alta burguesia, ela também, de alguma forma, começa, né, tendo em vista a experiência da Revolução Inglesa, que acontece um século antes da Revolução Francesa, né? Eles também começam a, de alguma forma, pressionar esse governo absoluto para ter participação, né? Afinal de contas, eles detêm um importante monopólio econômico, né, mas eles não detêm nenhum tipo de monopólio político, né? Então, do ponto de vista político, a gente pode elaborar essa situação contextual anterior como momentos de crise, né, cada vez mais tensionado por essa tensão entre o poder real, a nobreza, né, e essa burguesia, né? Mas partindo, né, do pressuposto que a Revolução Francesa ela vai ser uma ruptura estrutural nessa sociedade, a gente precisa trazer, claro, né, o ponto de vista social, né? Não tem como a gente pensar uma revolução que vai envolver tantos atores políticos, de tantas camadas populacionais distintas, se a gente não tem um pano de fundo social para isso, né? Do ponto de vista social e econômico aqui, né, já tentando juntar um pouquinho os dois, a gente está pensando numa França, nesse final do século XVIII, que está absolutamente endividada, né? Os cofres públicos franceses, eles estão lotados de dívida, né, seja pela má gestão das questões internas, né, ou seja, o processo de manutenção de uma classe da nobreza, né, e de uma classe como o clero, por exemplo, que são os estratos sociais que de alguma forma detêm todos os privilégios, não pagam impostos, possuem terras, né, enfim,
possuem participação política. Então, manter essas duas classes que, somadas, não dão 3% da população total da França nesse período, custa muito, né? Além de, claro, toda a má gestão do reino em si, né? Mas, somado a isso, a gente vai ter um processo de endividamento por guerras, né? A França, desde de 1760, ela vai se envolver em duas importantes guerras e que vão custar muito, né? Tanto de vidas humanas quanto de capitais, enfim, e dinheiros do Estado, né? Que é a Guerra dos 7 Anos, que vai ser uma guerra que a França vai se envolver com diversas outras potências europeias, né? A gente tem aí, enfim, diversas questões vinculadas, desde problemas de sucessão dinástica, tomadas de territórios dentro da Europa, mas é um conflito que também tem vamos dizer assim, um rebote na América do Norte, né? Então a gente vai ter conflitos entre Inglaterra e França, especialmente, no que hoje vai ser os Estados Unidos, ali, o Canadá. Então, pronto, é um conflito relativamente curto também de tempo, 7 anos, mas que envolve diversas potências e que vai ter, então, uma participação, né, importante aí dos cofres públicos franceses. E a França é uma das grandes apoiadoras da Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1776, né? Claro, essa rivalidade também dentro desse contexto de rivalidade, de Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, a gente tem esse apoio substancial francês aos colonos rebeldes americanos. Então, a gente tem um processo econômico bastante frágil, né? Somado a isso, aqui a gente está pensando de um ponto de vista das classes altas, né? Ou dessa gestão do Estado, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma população na França de mais de 90% da população está no campo, né? É uma França rural, essa França que a gente está pensando em fins do século XVIII, né? As populações urbanas, elas são ainda bastante reduzidas, a ideia de cidade é outra, né? Não é a mesma que a gente tem hoje. Então, essa penúria, né? Ela também vai se mostrar de forma bastante intensa, especialmente a partir da década de 80 do século XVIII, seja esses processos inflacionários, né? Aumento de preços, etc., aumento de impostos, porque pronto, né? Já que o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, não pagam impostos, alguém tem que pagar por eles, né? Então você tem um arroxo de impostos aí nesse sentido, mas você também tem uma série de más colheitas, por exemplo, né? O que, claro, também vai afetar aí o preço, especialmente da alimentação básica dessa camada populacional, né? Então a gente vai ter esses diversos fatores, né? Aqui, assim, muito, né? Pensados, assim, didaticamente, né? Mas que vão estar, de alguma forma, conversando, né, para esse caldeirão de descontentamento, né, seja da parte de uma população urbana, trabalhadores, artesãos, etc., seja da parte dos camponeses, seja também da parte dessa alta burguesia e também de parte da nobreza, né, que acaba também tendo ali algumas questões, algumas tensões com esse poder real, né. Então a gente passa por diferentes situações, né, mas as diferentes camadas sociais, elas vão ter algum tipo de descontentamento, né? Seja por questões mais vinculadas à política, seja mais vinculadas à alta de preços, enfim, né? E, claro, esse processo de desigualdade social absurda, né? Maravilha. A prof vai relatando, para mim vai ser, eu não consigo deixar de pensar nas nossas situações, nas nossas vivências do dia a dia, porque parece que a coisa vai se espelhando, né? Eu não sei se eles conseguem ter essa, não sei se vou dizer experiência, mas essa lucidez, assim, né? De pegar esses fatos ali da história e tentar transferir para o nosso dia a dia, porque esse é exercício que eu sempre tento fazer com eles, sabe? E nessas 2 últimas semanas eu venho tentando trazer, fazer, dadas as devidas proporções, essas analogias, né? Porque eu não sei, eu consigo ver muito bem esses relatos assim com o que a gente tem vivido ultimamente nesses últimos anos, né? Essas transformações, essas questões de crise, principalmente econômica, né? Acho que com a idade a gente vai sentindo mais
no poderio econômico, quando a gente tem filhos, né, aí acho que a coisa se aperta mais ainda. Eu queria só avisar o pessoal, quando vocês quiserem intervir, em qualquer momento surgir dúvida ou interesse em perguntar algo, podem só levantar a mão e se dirigir ali, né, para o microfone. Prof, a gente estava falando ali, né, da questão um pouco mais econômica. Eles tiveram, então, essa experiência com o professor Vanilton da Revolução Industrial, né? E aí a prof falando sobre essa questão das classes, ali a questão social, né? A prof já falou que é difícil determinar assim, vamos dizer, uma esfera que seja talvez mais importante, né, para o que vai acontecer posteriormente da Revolução Francesa. Mas a gente poderia dizer, de repente, que talvez, assim, para quem gosta de estudar, eu sempre tive mais lançado assim para a área do social, porque eu sou formado em comunicação social, né? Para mim sempre ficou muito claro assim, essa questão da sociedade. Ficaria errado ou equivocado a gente dizer que essa questão da burguesia que se consolidou, né, com esse processo de revolução da indústria, das máquinas, esse plano, né, e aí também crescendo essa parcela da população ali que vai se ver cada vez mais com as condições, né, de vida diminuídas, assim, com essa questão da exploração do trabalho. Estaria errado a gente dizer que esse talvez fosse um fator assim, preponderante para o que vai ocasionar esses conflitos que mais tarde vai gerar a Revolução Francesa? Errado não tá, mas a gente precisa, né, remodelar esse pensamento de que classes são essas que estão em oposição durante a Revolução Francesa, né? Como eu falei, a gente está pensando aqui nesse fim do século XVIII francês, é uma outra conjuntura. A gente ainda não tem esse processo de revolução industrial avançado, né? Ou seja, a gente ainda não tem esses capitalistas no sentido marxiano, né? Os donos dos meios de produção. A gente ainda não tem uma classe operária fabril nessa França de fim do século XVIII, né? Com algumas exceções, claro, né? Mas vamos dizer assim que não é a tônica desse momento, né? Não é errado a gente dizer que, claro, existe uma classe burguesa nessa França do século XVIII, né? Ainda que não seja nessa estrutura do capitalismo industrial, né? Mas é uma classe que está, como eu falei, muito vinculada a esses negócios marítimos, desde de tráfico de escravizados, né? Até, enfim, comércio de lãs, de matérias-primas, né, que vêm da América, do continente africano, enfim, essas pequenas manufaturas, né, e também a grandes negociantes de terra, né, ou seja, os donos, né, a gente chamaria aqui no Brasil de latifundiários, né, claro que não é essa terminologia que é usada, mas pronto, só para a gente fazer uma relação, né, e claro, as terras da nobreza e do clero, né, então a gente tem que considerar que a gente não tem essa burguesia industrial ainda formada nessa França do século XVIII, muito embora a gente tenha essa burguesia enriquecida e super endinheirada, somado à existência dessa classe da nobreza e do clero que possuem terras, né, além de possuírem todos esses privilégios, como a gente viu, tem aí uma parcela fundiária importante que está na mão dessas duas classes, né? Então, esse é o modelo de burguesia que a gente está pensando aqui, né? Não é exatamente esse modelo de uma burguesia industrial. Da mesma forma que essas classes baixas, né, ou esses trabalhadores, eles também são bastante heterogêneos, né? A gente não tem esse trabalhador da fábrica, porque essa lógica fabril, ela ainda não existe como hegemônica, né, nesse contexto, mas a gente vai ter o pequeno artesão, a gente vai ter o pequeno lojista, né, o tecelão, os donos de pequenas manufaturas e, em grande medida, os camponeses, né, os trabalhadores que trabalham
na Terra, né? E que vão fazer parte, então, desse caldo aí populacional, né? Quando a gente está pensando em classe, então, portanto, ou conflito de classe na Revolução Francesa, que é algo bastante importante e assim, diria até primordial, né, para pensar o que foi esse processo, a gente está pensando estruturalmente, né, entre primeiro e segundo estado, né, como se a Revolução Francesa fosse esse embate entre o primeiro e o segundo estado, seja clero e nobreza, querendo manter os seus privilégios, querendo manter essa estrutura de antigo regime, etc. E o terceiro estado, né, que compõe aí mais de 90% dessa população. Mas veja, esse desenho, né, ele é um pouco problemático, porque dentro do terceiro estado, a gente vai ter desde esse burguês enriquecidíssimo, por exemplo, de Marselha, enriquecido com o tráfico de escravizados, até o camponês que não tem um pedaço de terra e vive na servidão, né? Então, vejam, esse conceito de terceiro estado, ele está reunindo toda essa camada populacional. Todo mundo que não é nobreza e clero está no terceiro estado, né? Então, desde o camponês, os profissionais liberais até a alta burguesia estão aí no terceiro estado. Então, vejam, né? Quando a gente está falando desse conflito entre terceiro estado e primeiro e segundo estado, a gente tem uma noção da coisa, né, do que é esse embate, mas ele não dá conta de nos explicar, de fato, né, o que foi esse processo revolucionário, porque dentro do próprio terceiro estado, isso é importante dizer, a gente vai ter diversas situações e interesses diferentes, né, porque claro que o interesse do burguês enriquecido é um e do camponês é outro, né, então a gente vai ter aqui diversos conflitos de classe na Revolução Francesa, né? A gente vai ter esse primeiro conflito de classe, primeiro e segundo estado versus terceiro estado, mas, né, a partir do momento que você tem o ímpeto revolucionário, 1789, né, a queda, então, portanto, da monarquia absoluta, enfim, né, o começo do processo revolucionário, essa disputa, entre aspas, ela tá ali, né, ela ficou em segundo plano, entre aspas, né, e a verdadeira disputa passa a ser entre o terceiro estado, né? Porque aí você vai ter aqueles burgueses que vão ser mais conservadores, né? Você tem uma parcela importante dos revolucionários de 1789 que não querem a deposição do rei, eles apenas querem uma constituição, né? Eles apenas querem algum tipo de garantia de participação política, mas eles não querem mexer na estrutura da igreja, eles não querem mexer na estrutura de terras, eles não querem mexer na figura real, né? Eles só querem uma constituição, é o modelo inglês, né? E você tem também aqueles burgueses, né, de uma, entre aspas, aí, uma classe média, né, que já vão pensar, né, a partir de outras vertentes, né, uma questão de mais direitos, né, maiores divisões econômicas, por exemplo, né, de igualdade aí de posições, e você vai ter os radicais, né, os chamados radicais, que, né, depois a gente vai conhecê-los aí como jacobinos, né, que vão pautar exatamente a igualdade real, não só a igualdade perante a lei, mas a igualdade de condições materiais, né. Então, dentro do próprio terceiro estado, a gente tem diversos conflitos de classe, né, e isso muitas vezes faz com que a Revolução Francesa ela se torne um pouco difícil de ser entendida, né? Porque a hora você está olhando para essa revolução a partir dessa perspectiva povo versus rei, né? Mas de repente você está vendo os deputados da Assembleia Nacional brigando entre eles. Aí você fala, pera, mas não era todo mundo revolucionário? Né? Mas aí a gente tem que entender as diversas camadas sociais que estão presentes aí nessa disputa, né? Afinal, a Revolução Francesa ela é um grande laboratório, vamos dizer assim, né? De disputas, né? Tem um historiador que eu não vou dizer que eu gosto muito, né? Ele tem alguns textos que eu gosto muito, apesar dele ser um pouco polêmico, que é o François Furet. Não é o meu historiador preferido, mas ele tem análises muito interessantes sobre o processo revolucionário. E ele vai dizer que a principal ambição dos revolucionários em 1789 era reformar o contrato
social, aquela ideia do contrato social, dos tratadistas do século XVIII, né? E aí ele fala, tudo bem, essa era a ambição deles, né? Mas eles não sabiam que contrato social colocar no lugar, né? Então a gente vai ter diversas perspectivas de como esse contrato ele pode ser formulado, né? E aí a gente vai ter desde uma perspectiva mais conservadora, né? Essa manutenção do rei, a manutenção dessa, entre aspas, estrutura básica, dando ali algumas entradas para essa burguesia endinheirada, e você vai ter propostas de renovação, né, de contrato social que vão ser mais radicais, né? Então, olhar para esse processo revolucionário heterogêneo é justamente pensar em como essas diversas classes elas estão buscando transformar suas ambições em disputas políticas, né? Essa é a principal ideia da coisa, né? Prof, esses conflitos de ideia ali entre terceiro Estado, né, juntando com essa questão da crise que os nobres, né, e o reinado ali proporcionavam, é isso que vai gerar esse conflito maior que vai ser ali no ano de 1789, esses conflitos entre terceiro Estado, mais essa questão da dívida do governo, né, do reinado, que daí depois, nos livros didáticos, a gente vê, né, eles colocam que é essa questão de quem vai pagar a conta, né, de que eles vão cobrar mais impostos do terceiro Estado, e é isso que vai, de repente, trazer essas questões que vai combinar mais para frente ali com a Revolução, né. Seria isso, esses vários conflitos entre não só o terceiro Estado, como a prof colocou, né, mas com essa questão da crise econômica do governo? Sim, seguramente a questão fiscal, né, ela tem uma preponderância, ela é um gatilho importante para despertar, vamos dizer assim, esse processo revolucionário, né, justamente porque desde 1788, pelo menos, esse governo de Luís XVI, ele está tentando fazer diversas manobras fiscais, né, justamente para equilibrar essas contas, né, e nessas tentativas, inclusive, ele está, há algumas ideias que circulam de começar a taxar o próprio clero e a nobreza. E aí vocês imaginem o horror dessa ideia, né? Porque da onde já se viu cobrar imposto de nobre e dessa camada religiosa, né? Então, há um impasse, né? Desde, na verdade, 1787, a gente tem aí esses 2 anos anteriores à Revolução, que a gente vai ter diversas tentativas de ajuste fiscal, bastante polêmicas, né? Que vão gerar diversas comoções dentro da nobreza, as relações entre o rei e a sua corte, e claro, né, o terceiro Estado como um todo, né, e para tentar resolver esse impasse, o Luís XVI ele vai chamar em maio de 89 os Estados Gerais, né, que é como se fosse uma reunião desses 3 estados sociais, essas 3 camadas sociais, como se fosse um grande parlamento, né, eu estou usando assim como se fosse porque não é a mesma ideia, né? E que era uma proposta, então, de tentar abrir a discussão, né? Bom, isso não está conseguindo ser resolvido aqui no pé do ouvido do governo, vamos tentar abrir essa discussão. E os Estados Gerais, só para a gente ter uma noção de como essa monarquia absoluta ela era bastante centralizada, fazia mais de 100 anos que eles não eram convocados, né? Nesse processo de convocação dos Estados Gerais, a gente já tem um processo de mobilização popular, né? Porque alguns meses antes dos Estados Gerais começarem a funcionar, isso se dá em maio de 1789, ou seja, desde o final de 1788, a gente tem, né, ao longo aí de todo o reino da França, consultas públicas, né, e aí é uma consulta que vai desde a nobreza até o camponês mais pobre lá, dos interiores, dos chamados cadernos de reclamações, né, ou seja, é uma consulta pública do que as pessoas estão reclamando, né, é o preço do pão, é a alta taxa de imposto, e aí você vai ter diversos tipos de reclamação, desde essas reclamações, né, que você teoricamente esperaria encontrar, né, o preço do pão, a alta taxação, até reclamações, né, do tipo, sei lá, né,
o juiz da minha cidade não respeita, enfim, né? Você daí tem várias possibilidades de encontros aí, de propostas nesses cadernos de reclamações. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que já existe, então, portanto, né, por conta desse impasse fiscal que a França está vivendo, né, e essa iniciativa de chamar os estados gerais, você começa a ter um processo de mobilização social. Né, ainda não um processo de mobilização de massas, né, nada disso, mas um processo de envolvimento, né, a gente poderia chamar, em alguma medida, né, algum tipo de tomada de consciência. Opa, né, agora a gente pode dizer, pelo menos tem algum lugar que a gente pode dizer o que nos incomoda socialmente, né, se isso vai para frente ou não sabemos, né, mas existe essa possibilidade, né. É durante os estados gerais, então, portanto, vamos dizer assim, que a coisa meio que sai do controle, né. Porque aí você tem, até então está tudo bem, está tudo se organizando, né, para a situação acontecer de forma relativamente controlada, mas no início desses estados gerais você tem toda uma mobilização daí sim da alta burguesia, né, que é quem está nesses estados gerais, né, porque a gente precisa lembrar que quem é o terceiro estado que está representando, né, a população, né, nunca vai ser a população mesmo, né, é sempre essa camada, enfim, determinada elite, né, e nos estados gerais existe esse impasse, né, porque a ideia é um voto por classe social, né, então o clero tem um voto, a nobreza tem um voto e o terceiro estado tem um voto, né, ou seja, o terceiro estado sempre vai perder, né, e daí a ideia que se traz, né, é justamente essa, não, né, o terceiro estado ele precisa ter outro tipo de participação, a gente não pode ter o mesmo peso, né, 90% da população não pode ter o mesmo peso do que, né, enfim, obviamente a conta é errada, é muito mais do que 90%, né, mas a gente tem aí esse grande estouro, né, então essa alta burguesia, ela debanda de alguma forma, né, dos estados gerais e forma por ela mesma a Assembleia Constituinte. Né? E aí a gente tem esse processo pelo alto, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo a gente tem aí cada vez mais essa mobilização das massas que aí vão ser extremamente importantes para o início do processo em 14 de julho de 1789. Prof, o que me impressiona, assim, né, a prof comentando, e é diferente quando a gente tem uma pessoa que tem um pouco mais de vivência, né, com a disciplina e com o tema, do que a gente fazer uma leitura, às vezes, até de um livro didático, né? Parece que a coisa explode de uma hora para outra. E a gente, assim, eu como talvez tenha um pouco mais de experiência do que eles, esses processos políticos, eles levam muito tempo, né? Mas o que me impressiona é assim, que a partir da convocação dessa Assembleia dos Estados Gerais, como a prof comentou, parece que ali começa a borbulhar um pouco mais o caldo, né, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? Nesse mesmo ano a gente vai ter vários eventos que vão, assim, parece que estourar, né, com a Revolução. A gente tem a convocação dos Estados Gerais, a prof já citou a Assembleia Nacional, né, Constituinte. E a gente vai ter a questão da própria queda da Bastilha, que acho que é o áurea, né, assim, da Revolução, né, e a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, tudo no mesmo ano, né. O que então propiciou, assim, a prof falou que tinha já lá um pequeno movimento, assim, né, das camadas mais baixas, assim, né, o que propiciou, vamos dizer assim, uma revolta, né, que fizesse com que explodisse mesmo, para culminar lá na queda da Bastilha e aí para frente a Revolução, né? O que causou, assim, o que intensificou aqueles conflitos iniciais? Uhum. Bom, essa é uma discussão historiográfica longa, né? Mas a gente pode, que é justamente como que a gente pensa o ingresso das massas, né, no processo revolucionário. Acho que é um pouco essa a ideia, né? De alguma forma, os historiadores eles estão de acordo que há dois grandes movimentos, né, de mobilização dessa massa, né? Em primeiro lugar, a fome.
né? Existe um historiador que é o Georges Lefebvre, um historiador bastante importante da Revolução Francesa, que ele tem o primeiro capítulo de um livro dele que se chama O Grande Medo, se chama inclusive A Fome, né? Ou seja, é um motor, né? Seja a fome propriamente dita ou medo pela fome, né? O medo por não ter esse alimento para si, para sua família, para sua comunidade, ele é um movimento impulsionador de parte dessa população, seja no campo, seja na cidade, né? Não só com o aumento dos impostos, mas especialmente com o aumento do preço do trigo, né? E consequentemente do preço do pão, que é a base da alimentação dessa população nesse momento. Você tem esse catalisador, né? Então a gente tem aqui um elemento material, vamos dizer assim, muito, muito importante, né? Essa preocupação com o que vamos comer, né? A minha família, a minha comunidade. Isso, num primeiro plano, vai ser bastante importante, mas não só, né? A gente também não pode pensar que as massas revolucionárias, elas se constituem somente a partir do estômago, né? A gente tem também, né, cada vez mais, um processo de conscientização política, né? A gente está vendo aí, seja numa perspectiva de classes altas, né, com a ideia dos clubes iluministas, os clubes de discussão, né, os salões de discussão dessas novas teorias políticas, do racionalismo, né, do anticlericalismo e tudo mais. Isso vai estar bastante presente em determinadas elites políticas, mas, né, determinadas ideias que a gente às vezes pensa que são né, muito próprias da elite, né, como essas ideias de um racionalismo, né, etc., elas também vão estar sendo debatidas nessas classes populares, né, sejam urbanas, sejam rurais, porque a gente vai ter aí, a partir de meados do século XVIII, e a gente conversava, né, a maioria dessa questão de como trazer para a comunicação, e aqui eu vou tentar fazer esse exercício, né, a gente tem aí uma circularidade de jornais, né, cada vez maior, né, na França no século XVIII, especialmente no meio urbano, mas não só, né, não só, o campo ele também também recebe panfletos, jornais, periódicos, etc., né, que de alguma forma estimulam o debate político entre essas classes populares, né? Então, e claro, esses debates eles vão ser diferentes dos salões, né, da madame de não sei quem, né? Então é claro, porque as preocupações e as intenções dessas populações necessariamente são outras, né? Então, se por um lado a gente tem essa mobilização pelo medo da fome ou pela fome real, né, pelo aumento de preços, enfim, por toda essa questão econômica que é bastante impactante, né, e movimenta essas populações, também o debate político, né, ele vai sendo organizado ao longo das décadas, né, então a gente vai ter a formação de clubes, né, de debate, isso vai se dar, né, às vezes de forma super informal, em tabernas, né, em bares, né, essas populações em reuniões de festas populares, né, onde essas pessoas elas vão estar debatendo e construindo ali ideias de um futuro comum, né, o que poderia ser feito. E aí, nesse sentido, também a gente vai juntando com aquela ideia que a gente comentou no começo dessa deslegitimação real também, né? Então, essas classes populares, elas também estão falando sobre isso, né? Então, há um processo de construção de consciência política entre as classes populares, que parte das classes populares por elas mesmas, né? Que é importante para a gente pensar também esse processo de mobilização, né? Então, ela vai ser uma mobilização tanto do ponto de vista econômico, ou seja, né, a fome ali como esse catalisador, mas também essa tomada de consciência, né? E daí um pouco também essa ideia de oportunidade, né? Essa França que com os Estados Gerais, né, já tem ali uma movimentação política diferente, algo que não acontecia há mais de um século, né? Então esse sentido de oportunidade ele é sentido por essas populações e né, elas tomam
enfim, esse espaço aí nas suas mãos. E aí a gente vai ter o famoso 14 de julho, né, que vai ser, claro, né, a historiografia o considera como o início da Revolução Francesa, né, acho que mais do que a historiografia, a memória popular considera o 14 de julho como o início da Revolução Francesa, né, mas por conta dessa energia popular, né, e da violência, claro, que é trazida, né, por esse movimento, que aí sim vai dar um pouco o tom, né, do que vai ser esse processo. Ótimo, maravilha, prof. Eu vou, só em vistas do tempo, né, da atividade, eu vou convocar a participação dos acadêmicos, né, Alessandro, então, para eles colocarem as questões que eles elaboraram. Né? Fique à vontade, Alessandro. Então, primeiramente, boa noite, né? E muito obrigado por participar do nosso podcast. E eu sou o Alessandro, sou parte do grupo sobre o tema da Revolução Francesa e a gente estipulou algumas perguntas, né? Uhum. Então, vou fazer aqui a primeira, que é sobre que a Revolução Francesa é frequentemente celebrada como um nascimento da modernidade política, né? Mas até que ponto ela também revelou os limites e contradições desse projeto moderno, sobretudo na relação entre liberdade, igualdade e violência? Você tá rodando. Ótima, uma ótima pergunta, né? Vocês leram muito bem, porque a Revolução Francesa ela tem essa mística, né? Ela funda essa nossa linha do tempo, idade contemporânea, que, claro, é uma construção, né? Mas existe essa ideia, né? E é sempre importante a gente pensar essa questão dos limites que vocês comentaram, porque eles não são poucos, não, né? A gente tem, o Amaury comentou, né, a importância que vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser promulgada em 26 de agosto de 1789. É claro, ela é um marco, né? Pensando nessa questão de inserir a participação política, né, na estrutura do Estado. É evidente que isso é um marco de ruptura, mas a gente não pode esquecer nunca, né, que esse documento que é, então, o tão celebrado, né? Muitas pessoas vão colocá-lo, inclusive, como o início de direitos humanos. É um pouco exagerado, mas pronto, faz sentido, né? Em alguma instância, pensar isso. Mas ele é um projeto liberal altamente conservador, né? E aí, os limites, eles são muito mais do que não, né? Ou seja, a gente vai ter essa ideia que é muito revolucionária, que é a ideia dos direitos naturais do homem. O Estado só serve para garantir os direitos naturais do homem, que de fato é uma ideia que não está posta até então. Mas veja, quais são os direitos naturais que esse documento ele vai trazer, né? É a liberdade, é a igualdade perante a lei e a propriedade, né? Ou seja, você tem aí um fundamento de classe importantíssimo, né? E disso decorre, né, toda a limitação de quem pode ou não participar na política, né? Porque se ter ou não propriedade ele é um fator determinante, né, para quem é entendido como sujeito de direito, aqueles que são despossuídos de propriedade, ou seja, né, quase todos, né, não podem ter essa participação política, né? Mulheres também não, né? Escravizados também não, né? Então, assim, você tem, mesmo que isso não conste nominalmente na documentação, você tem uma série de empecilhos, né? Então, os limites impostos nesse projeto político de 1789, eles são gigantescos, né? Você tem, na verdade, o ingresso de uma pequeníssima parcela desse terceiro estado nos privilégios políticos. Essa é a verdade, né? Porque o restante da população, né, continua fora do jogo político. A prof citou ali as classes e alguns grupos, né, que fizeram parte da Revolução Francesa, os homens, mulheres, enfim. E muito se fala da Revolução Francesa como um movimento burguês, né? Essa pergunta é justamente sobre isso, sobre essas classes e esses grupos. Mas ela também teve forte participação popular. São os culotes, camponeses, as mulheres. Mas o que eu gostaria de saber mesmo é que vozes foram silenciadas na narrativa hegemônica da Revolução.
E o que isso revela sobre como a história é construída. Ótima pergunta também. Bom, em primeiro lugar, né, chamar atenção para essa questão das mulheres, né, que são personagens políticos fundamentais, sempre presentes e sempre esquecidos, né? Então, só por aí a gente começa a pensar nessa escrita da história sempre, né, olhando para uns e não olhando para outros. E aqui eu cito um exemplo muito clássico, né? Então a gente tem a promulgação dos direitos do homem e do cidadão em 1789. Em 1791 a gente vai ter a escrita de um documento que se chama a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Escrito pela Olympe de Gouges, que é, enfim, uma escritora, né? E o documento é basicamente o mesmo, também pensando nesses limites de classe, ela não chega a ultrapassar muito, não, mas ela está trazendo esse olhar, veja, as mulheres, elas também precisam ser incluídas nesses direitos, né? Fim da história, só para a gente encurtar, ela é decapitada, ela é guilhotinada, né? Porque muito assim também não, né? Vamos falar de uns, mas não vamos falar de outros, né? Então, pronto, pensando nos direitos da mulher, eu acho que o caso da Olympe de Gouges, ele é bastante significativo nesse sentido, né? Muito embora a gente saiba que a participação das mulheres ela é absolutamente fundamental, não só do ponto de vista de gestão política desse pensamento, mas no movimento popular, né? No próprio 1789, esse ano glorioso da Revolução, o ano 1, em outubro a gente vai ter a Marcha das Mulheres sobre Versalhes, né, que vão de alguma forma fazer com que a família real retorne, que estava em Versalhes, retorne para Paris, né? Ou seja, não é pouca importância, né? A gente está falando com vocês devem estar no centro da discussão, né? E é essa marcha popular liderada por mulheres, né, que trabalham nos mercados parisienses, né, então pronto, um outro exemplo, né, mas pensando também um pouco nessa questão da escrita da história, né, quem são os silenciados. Bom, só essa narrativa de construção da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa enquanto uma Revolução Burguesa, ela é, primeiro, uma tentativa de dar sentido para a Revolução, né, porque quando a gente para estudar a Revolução, ela é um emaranhado de ideias e de coisas também, então é uma tentativa de dar sentido e um sentido, né, que diz respeito aos interesses de determinada classe, etc. Né? O que a gente tem de silenciamento nesse processo, né, é porque a Revolução Francesa ela é, antes de ser uma revolução burguesa propriamente dita, por isso que eu gosto sempre de falar processo revolucionário, né, que dá um pouco essa ideia de heterogeneidade, ela é esse processo que traz inúmeras ideias, né, e ao longo desse processo revolucionário a gente vai tendo paulatinamente a derrota de vários deles, né? E a derrota por força mesmo, né? A gente vai ter, por exemplo, o polêmico, né, período do terror liderado pelo Robespierre, né? A Primeira República Francesa, vai ter, enfim, toda essa questão bastante polêmica, mas, né, polêmicas à parte, violência à parte, né, isso é algo que pode ser mais, né, a gente pode se alongar na discussão, se for o caso, mas ele é um momento no qual esses direitos pensados lá em 1789, que a gente acabou de falar que eram bastante limitados, é um momento no qual há uma tentativa de ampliação desses direitos, né? A gente tem, por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias francesas, né? Isso só ocorre em 94, a da Revolução é de 89, né? O próprio rei só é decapitado em 93, né? Ou seja, a gente tem um baita de um período aí, né, que a gente ainda tem o rei ali, de alguma forma, essa figura simbólica, né? Então, o período de Robespierre, o período jacobino, ele é uma tentativa de alargamento desses direitos, né? E é uma tentativa que, vamos dizer assim, a gente sempre, é difícil falar não deu certo, né, porque efetivamente não deu certo, mas foi feita essa tentativa, né, então existe a experiência histórica e outras pessoas vão sempre tentar resgatá-las, né, até hoje a gente busca ampliação de direitos, né, então é uma experiência histórica, entre aspas, que não deu certo, né, ela não deu certo na sua prática, mas ela serve como um importante exemplo, né, então, claro, eu não estou entrando na polêmica do terror, né, mas, né, eu estou dizendo que existiu também, né, essa tentativa de ampliação de direitos e pronto, né, como esse grupo é um grupo politicamente derrotado, a gente vai ter a volta de um grupo mais conservador, né, ao longo do diretório, que vai não só dominar a narrativa da construção do que é essa revolução, como também pautar quem tem, afinal, direitos ou não.
Bom, a gente até tinha uma pergunta sobre a radicalização jacobina e o período do terror, porém, a gente optou por fazer uma mais sobre os dias de hoje. Perfeito. Que é, em um contexto de crises democráticas, discursos extremistas e desigualdade crescente, a Revolução Francesa ainda oferece repertório conceitual e político para pensar o futuro? É uma boa pergunta, e acho que essa é uma pergunta que desde a Revolução a gente vem se fazendo, né? Como que ela serve como esse caldeirão de repertório político, né? Também muito se fala que a Revolução Francesa é onde nasce essa ideia de esquerda e direita que a gente tem, né? De certa forma é real, né? De certa forma há uma verdade nisso, né? Então, pensar a Revolução Francesa nos ajuda não só a pensar, primeiro, nessa formulação de poder, né, isso que a gente está comentando, a participação das massas na política, né, seja por um viés mais oligárquico, seja por um viés mais democrático, porque todas essas questões são discutidas e debatidas na Assembleia Nacional, né? Mas, especialmente, né, eu fico pensando, e aí é uma cabeça muito de historiador maquinando, né, como pensar, o que ela ajuda a gente a pensar, mais do que os fatos, né, porque a história não se repete nesse sentido, né, mas compreender o processo revolucionário francês na sua heterogeneidade, nos ajuda a pensar a nossa própria, né? Ou seja, desfazer esse maniqueísmo da Revolução Francesa. É uma revolução dos burgueses contra o rei, e parece que foi tudo muito simples, né? Decapitaram o rei, acabou e pronto. Pensar, então, né, entender essa complexidade é algo importante para que a gente observe a nossa complexidade hoje, né? Compreender, por exemplo, essa divergência dentro do próprio terceiro estado, como eu falava, né, é importante para a gente entender de que as pessoas elas podem ter posições sociais parecidas e defender ideias A e Z. Né? E tentar entender isso como uma dinâmica humana no tempo, né? Então, acho que mais do que dos fatos que a Revolução Francesa nos traz, né? É claro que pensar em como que eles lidaram com a crise, como não, enfim, né? Sempre aí do ponto de vista histórico é sempre bastante interessante, mas acho que mais do que isso, né? Compreender a Revolução Francesa, ou fazer esse esforço de compreensão da Revolução Francesa, é compreender um pouco esses caminhos históricos, né? Como que a gente funciona enquanto sociedade no tempo, né? Não há heróis, não há monstros, né? Muito embora a gente queira sempre buscar um herói, muito embora a gente sempre queira buscar um monstro, né? Não há essas figuras, e especialmente compreender essa complexidade, né? Esses diversos jogos de poder que estão aí inseridos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E desmistificar também um pouco, não só essa nossa leitura do passado, né? Mas especialmente desmistificando a nossa leitura do passado, desmistificar também como a gente lê esse presente, ou como ele se apresenta para nós, né? Perfeito. Se o professor autoriza, eu poderia fazer a pergunta sobre o período de radicalização jacobina e o período do terror? Se não for comprometer nenhum aqui politicamente, pode. Se até os colegas autorizam? Então, eu gostaria de saber como você analisa a radicalização jacobina e o período do terror. Ele foi um desvio trágico da Revolução ou uma consequência inevitável das tensões sociais e políticas que a própria Revolução desencadeou? Tá aí também a pergunta de ouro, né, entre os historiadores da Revolução. Esse é um problema historiográfico de mais de 200 anos, né? A historiografia liberal clássica vai entender esse período do terror como um desvio, né? Porque você veja, os liberais do século XIX, eles gostam da Revolução Francesa, eles precisam explicar essa revolução, afinal, né, faz bem para eles, mas tem ali um desvio, não era bem o que a gente queria, né? Ou seja, né, é uma historiografia que tem um determinado projeto de poder, né? Colocar a ideia dessa revolução burguesa na pauta do dia, né? O que foi feito ali no período do terror foi ali um desvio, as massas entraram em ação, a gente tinha um ditador, o Robespierre, que saiu de controle, mas foi resolvido, está tudo muito bem agora, né? Ou seja, é também uma tentativa de tirar o foco desse momento que eu falava de alargamento, ou de tentativa de alargamento
dos direitos, por mais contraditório que pareça, né? O momento de violência é também esse momento de alargamento dos direitos, né? Então, pronto, a gente tem essa historiografia liberal que vai entender exatamente como um desvio. Era algo ali que se excedeu-se, não deveria, mas depois retomou-se aos prumos e assim finalizamos a Revolução, né? E, por outro lado, a gente vai ter uma historiografia jacobina, né? Que vai entender que é um momento que começou e não acabou, né? Ou seja, a gente começou esse processo de alargamento de direitos e nos foi tirado. A queda de Robespierre ela se representaria exatamente esse momento de perda, né, desse caminho que se estava buscando seguir, né? O que eu acho, né, aí sempre tem um historiador, o Eric Hobsbawm, que ele fala, né, a gente se revela muito quando a gente fala sobre 1792, né? Não tem como. Mas é um processo que a violência ela sempre vai tentar ser explicada, a gente sempre vai tentar racionalizar essa experiência da violência, a gente pode fazer isso por diversos caminhos, né? Para o caso da Revolução Francesa, né, a gente tem um período de tensão gigantesco nesse momento, né? Então, tentando compreender um pouco essa violência, essa demasiada violência a partir de termos contextuais, né? Ou seja, a gente está passando por um processo distúrbios sociais, políticos dentro da França, né? Ou seja, é um período que esse governo ele tem que dar conta disso. Veja, é um governo que nunca existiu antes na França, é uma república, né? Ou seja, é uma experiência de governo que é a primeira vez que eles estão fazendo isso, então é sempre uma tentativa, né? E somado a isso, a gente tem um contexto de guerra, a gente não pode esquecer que em 92 a gente tem a declaração de guerra à Áustria, né? Enfim, aos outros países que são contra-revolucionários, né? Ou seja, você tem uma necessidade de centralização desse poder que se coloca historicamente enquanto uma necessidade, né? E aí você tem também essa conjuntura, né, de um pouco, né, alguém poderia dizer uma certa paranoia, né, de proteger esse processo revolucionário, né? Então aí a gente tem essa escalada para a violência, né? Agora, seria um pouco ingênuo também a gente querer pensar, né, que qualquer processo, seja na Revolução Francesa, seja fora dela, mas especialmente nesse contexto de Revolução Francesa, século XVIII, etc., né, que um processo de alargamento de direitos ele fosse acontecer sem derramamento de sangue, né? E não estou aqui falando só da cabeça do rei, né? Aí de vários outros, né? Porque além da contra-revolução do rei, né? Daqueles que querem voltar à monarquia, enfim, voltar à situação anterior, você tem esses outros contra-revolucionários que acabam sendo essa alta burguesia, né? Que quer apenas, a gente quer 1789, a gente não quer população no poder, a gente não quer democracia, a gente não quer igualdade para todos, a gente não quer fraternidade, isso não existe na boca, né, dessa oligarquia, isso não, né, é muito bonito essa tríade, liberdade, fraternidade, igualdade, mas ela é uma mera construção, né? Então, essa ideia ela não está na ideia dessas pessoas que conseguem o poder em 1789, então, né, você imaginar que de alguma forma, assim, né? Eles são revolucionários, pisou ali, eles são conservadores, né? E aí você tem, mas o espírito revolucionário ele foi liberado de alguma forma, né? Então você tem essa tentativa, seja por parte das mulheres, dos escravizados, a gente tem no mesmo período a Revolução de São Domingos, né? Eu falei que talvez a Revolução Francesa fosse uma das minhas preferidas, mas a minha preferida é a Revolução de São Domingos, né? Porque é impossível a gente imaginar que um processo revolucionário que quer trabalhar com a ideia de igualdade, né? Igualdade de condições materiais, não estou falando aqui de igualdade perante a lei, é muito bonito, né? Perante a lei, mas, né, as pessoas não têm, né, continuam sem poder comer, continuam sem poder ter as condições mínimas, né? Então, qualquer projeto nesse sentido, né, a República Jacobina, ela vai ser essa tentativa de pensar como poderia se estruturar uma sociedade a partir dessa ideia de igualdade de condições materiais. Seria um pouco ingênuo da nossa parte a gente pensar que isso não fosse provocar uma reação e uma contra-reação, né? Então, não é tentar justificar essa violência, né, mas é tentar compreendê-la,
né? E aí eu deixo para cada um analisar se ela era necessária ou não, né? Mas tentar compreendê-la nesse processo. Perfeito. Nosso grupo... Obrigada. Muito bem, rapidamente então eu convoco os demais grupos para fazerem suas questões. Quem está pronto aí? Ou não temos? Se eu estiver falando muito, vocês me avisem. Não fizeram as questões aí, gente? Não? Então tá. O nosso grupo tem mais uma pergunta. Tá, eu acho que pode ser, para finalizar aqui só. Tem mais uma na mão. Pode ser então, Alessandro. Só lembrando que fazia parte da avaliação, tá, gente? As questões. Então a gente tem mais uma perguntinha aqui também que a gente deixou na Fique à na vontade. manga. Quais são as continuidades entre a Revolução Francesa e os regimes autoritários que a sucederam? Especialmente o Império Napoleônico. Há uma linha tênue entre a Revolução e a centralização de poder? É uma ótima pergunta também, e também é um debate historiográfico longo, né? Mas, primeiro que partindo do princípio de que há continuidades entre a Revolução e processos autoritários, né? Eu diria que não só com processos autoritários, né? Mas a gente tem uma continuidade da Revolução para processos não autoritários também, né? Mas, de qualquer modo, a gente tem um historiador do século XIX que se chama Alexis de Tocqueville, e ele não é muito fã da Revolução Francesa, né? Mas ele vai dizer que a Revolução ela foi diferente do que muito se diz, né? Ela foi também um processo de centralização do poder, né? Então, de alguma forma, isso já seria uma estrutura administrativa francesa, com ou sem a Revolução, né? A Revolução ela tira essa centralização das mãos reais, né? Dessa monarquia absoluta e transfere para essa nova lógica de participação política do povo, né? Entre aspas, né? Mas, de alguma forma, mais alargada. Mas a ideia da centralização ela ainda existe, né? Pensando especificamente no projeto napoleônico, né, a gente vai ter algumas contradições, né, porque o projeto napoleônico, de alguma forma, ele suprime todo o ideal revolucionário, né? Então ele é o fim da Revolução Francesa, mas ele é quase como a vitória da contra-revolução, né? Ou daquela primeira revolução oligárquica, né, burguesa de 1789, né? Na medida em que ele vai ser um governo tão centralizado a ponto de ser depois o Império Napoleônico, né? Não é nem disfarçado, né? Mas que, claro, deriva um pouco das condições da Revolução Francesa, porque é uma tentativa de terminar com essa bagunça, é um pouco essa ideia, né? A gente está aqui vivendo nesse caos, né? Essa vai ser a interpretação conservadora, claro, né? Mas, ou seja, né? É uma tentativa pela força, lembrar que Napoleão é um grande general, né? Ou seja, ele advém das camadas militares, democracia é a última coisa que ele está pensando, né? Essa tentativa de agora acabou a brincadeira, a gente vai garantir alguns direitos para algumas pessoas e os outros projetos vão ser completamente silenciados. Então essa vai ser uma continuidade, vamos dizer assim, né? Não do projeto revolucionário em si, né? Mas de uma faceta da revolução, né? Que é a faceta dessa revolução pelo alto, né? O ingresso de alguns, né? Claro, uma nova estrutura de poder, né? Mas ela é uma continuidade centralizadora, né? Então, nesse sentido, ele finaliza mesmo com a Revolução, nesse sentido, acabou os testes, vamos parar aqui dessa brincadeira, vem, né, monarquia constitucional, república, não sei o quê, pronto, agora vai ser império, ou seja, nada daquilo que tinha sido previsto, né, mas com esse objetivo muito específico, né, de garantir algumas conquistas que são apenas para alguns, mas tudo bem, essa é a ideia que se coloca. Então, o Napoleão, ele de alguma forma é esse representante, né, pela força militar, por essa força personalista também, deste um projeto de revolução que se teve, que de alguma forma foi, entre aspas,
o que venceu, né, um pouco nisso que eu comentei, mas ele é ao mesmo tempo um processo que silencia todos os outros, né? Perfeito, professor. Seria isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Joia, obrigado, Alessandra. Então, gente, só em vistas do horário eu vou encerrando por aqui, né, mas senão a gente continuaria até as 3 da manhã a conversa. Prof, quero te agradecer muito mesmo, de coração, né, pela tua disponibilidade de vir participar aqui da atividade com eles, né. Fico à disposição, nós ficamos à disposição também, né, para qualquer obrigada. coisa. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar de revolução. Eu espero que, mais do que dúvidas, tenham também surgido algumas respostas e fico à disposição também para conversar com vocês em qualquer outro momento. E agradeço a turma, a professora Amauri, muito obrigada. Joia, maravilha. Então, obrigado a todos, né, gente? Obrigado pela participação e pela paciência. E a gente fica para uma próxima vez aí. Okay? Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Gramofone.